Olá, seja bem-vindo ao curso Recrutamento e Seleção por Competências. Esse é o módulo 1. Esse curso é composto de 6 aulas e nessa primeira aula nós vamos falar de planejamento de RH e recrutamento. Eu sou a professora Beatriz Acâmpora e vamos começar falando de provisão de RH e o planejamento de RH. O que é provisão de RH? É o abastecimento. Provisão de RH é o mesmo que abastecimento de pessoas para uma organização. Olá, esse é o nosso curso de recrutamento e seleção por competências. Nós estamos no módulo 1 e essa é a aula 2. Na nossa aula nós vamos falar como elaborar anúncios, a análise de currículo vitae e a escolha dos candidatos para a seleção. Vamos falar sobre o anúncio de recrutamento de pessoal. O material publicitário de recrutamento de pessoal não pode conter menção discriminatória para a seleção de candidatos com base em sexo, origem, raça, situação familiar ou idade. Isso é uma lei federal, número 9029, que foi lançada no dia 13 de abril de 1995, em seu artigo 7º, inciso 30 da Constituição da República. Ou seja, é importante que você consiga entender que aquele tipo de anúncio ultrapassado, que fala mais ou menos assim, seleciona-se recepcionista do sexo feminino, com idade entre 18 e 30 anos de idade. Esse tipo de anúncio ele não é mais elaborado e ele não deve ser divulgado, com o risco da empresa sofrer uma multa. Esse é o nosso módulo 2, aula 1, seleção de pessoas, conceitos, processos e responsabilidades de linha e staff. Vamos começar falando sobre os conceitos de seleção. Seleção é o processo de escolher o melhor candidato para o cargo. Também é o processo pelo qual uma organização escolhe, de uma lista de candidatos, a pessoa que melhor alcança os critérios de seleção para a posição disponível, considerando as atuais condições do mercado. Olá, esse é o curso de Recrutamento e Seleção por Competências. Nós estamos no módulo 2, essa é a nossa aula 2. Nessa aula, nós vamos falar sobre as técnicas de seleção de pessoas. A escolha dos métodos de seleção. Um método de seleção ele pode ser válido quando ele é capaz de medir características que realmente são importantes para o desempenho das atribuições do cargo que irá ocupar. O que significa que o candidato não deve estar apto apenas a garantir a vaga, e sim se adaptar ao processo e permanecer no cargo. Olá, esse é o curso de Recrutamento e Seleção por Competências. Esse é o módulo 3, aula 1, e nessa aula nós vamos falar sobre gestão e seleção por competências. O que são competências? Elas representam combinações sinergéticas de conhecimentos, habilidades e atitudes que nós chamamos de chá, expressas pelo desempenho profissional no âmbito de determinado contexto ou estratégia organizacional. Olá, esse é o módulo 3 do curso de Recrutamento e Seleção por Competências. Essa é a nossa aula 2 e também a última aula do nosso curso. Nessa aula nós vamos falar especificamente sobre entrevista, teorias técnicas e também sobre avaliação das competências. A entrevista, então, é um método de pesquisa utilizado em avaliação como uma técnica que procura prever comportamentos futuros. Pode ser definida como uma conversa profissional. E também ela visa comprovar informações e hipóteses sobre as características, as habilidades e os interesses do candidato que vão fazer parte do processo seletivo.